Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 8 de outubro. Estarei lendo o livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum tem 3 capítulos e 47 versículos. Então, ouça o capítulo 1. A justiça e misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, : por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus, Deus com D minúsculo, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O cerco é tomada de Nínive. Naum, capítulo 2. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os que despejam ou despejaram e corromperam os seus sarmentos,
Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, e os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão, e o palácio se derreterá. E Uzabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai! Clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada e devastada ficará. E derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos há dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que o espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Os delitos de Nínive, a sua ruína inevitável. Capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, : Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Amon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta não tinha fim. Pute e Líbia foram o teu socorro. Todavia, ela foi levada, foi para o cativeiro.
Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se sacodem, cai na boca do que os dá de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalha e voará. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria. Os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa juntá-lo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Você ouviu a leitura do dia 8 de outubro. Você acabou de ouvir os 3 capítulos do livro do profeta Naum. Naum está profetizando para a cidade de Nínive. Naum profetizando da parte de Deus. O título do capítulo 1 de Naum diz assim: a justiça e misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. O título do capítulo 2 diz: o cerco e tomada de Nínive. O título do capítulo 3, eu estou só recordando, já gravei, estou recordando. Os delitos de Nínive, a sua ruína inevitável. Pois bem, mas você já ouviu a leitura do livro de Jonas, do profeta Jonas. Você ouviu a leitura do livro do profeta Jonas? A leitura do dia 5 de outubro. Quando Deus enviou Jonas à cidade de Nínive, a capital da Assíria, para que houvesse livramento para aquela cidade, que estava toda vivendo em terrível pecado e desobediência a Deus. Jonas tentou fugir, entrou para o navio e foi para Tarsis. Deus preparou uma tempestade no mar. O navio que ele estava começou quase que a pique. Então Jonas foi lançado ao mar. Uma baleia o tragou. Em um texto diz um grande peixe, em outro diz uma baleia. Eu cito os dois, porque os dois estão na Bíblia. E aí então, depois de 3 dias e 3 noites, Deus dá ordem ao peixe para que ele vomita Jonas em Nínive. E agora Jonas vai e prega a mensagem do Senhor. E aquele povo se arrepende. O rei, todos os moradores de Nínive, até os animais jejuaram. E Deus se voltou para aquele povo e perdoou. Mas agora, passados-se alguns anos, veja bem o que é o homem.
como nós somos maus, como nós somos voltados para o pecado. Eu digo nós, né, o ser humano, que eu e você não estejamos nessa relação dessas pessoas, que estejamos vivendo uma vida de obediência a Deus. Então eu vou ler um pouquinho aqui do resumo do livro do profeta Naum para você entender. Só um pouquinho, não dá para eu ler tudo, o tempo é pequeno. Diz assim: este breve livro sobre a destruição de Nínive foi escrito por um profeta cujo nome significa consolo. Nada se sabe a respeito de Naum, a não ser que era proveniente de Elcós, por isso que é Eucosita, cuja localização é incerta. Jerônimo acreditava que esta cidade ficava perto de Ramá, na Galileia. Sugere-se ainda a vizinhança de Cafarnaum e também o sul da Judéia. O mais provável é que Naum fosse profeta de Judá, pois o reino do norte, Israel, já fora dissolvido quando este livro foi escrito, porque Israel, o reino norte, as 10 tribos, foi levado cativo para a Síria. Então ele está profetizando no tempo de Judá, do reino sul. Continuando. Naum profetizou antes da queda de Nínive, 612 a.C. Ele refere-se à queda de ou No-Amon, isto é, a cidade egípcia de Tebas, como evento passado ocorrido em 663 a.C. A profecia de Naum, portanto, foi proferida entre 663 e 612 a.C., provavelmente por volta desta última data, durante a reforma promovida pelo rei Josias. Vão observando, isso aqui é um resumo, um esboço do livro do profeta Naum. Os assírios eram conhecidos no mundo antigo pela extrema crueldade com que tratavam os povos subjugados. Depois de atacarem uma cidade, passavam a chacinar implacavelmente os habitantes, deportando o restante da população a outras partes do império. Muitas pessoas morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Os líderes das nações conquistadas eram torturados sem misericórdias e executados. Olha, agora observe, um século antes, quer dizer, 100 anos antes, Jonas foi enviado a pregar a Nínive, capital da Síria. É o que eu comentei no início. Jonas já havia pregado nesta cidade, mas diz aqui, um século antes, Jonas foi enviado a pregar a Nínive, capital da Síria. Por algum tempo, os assírios arrependeram-se dos seus pecados, mas logo voltaram aos seus maus caminhos. Deus usara tais ímpios como instrumento de seu juízo a fim de castigar Samaria, capital de Israel, e deportar os israelitas ao exílio. Agora aproximava-se rapidamente o dia do juízo para a própria Assíria. Então a Síria, ela veio e invadiu Samaria, capital do Reino Norte. Levou para a Síria todo o Reino Norte. Mas agora a própria Síria será punida por Deus. Então, 100 anos depois que Jonas havia pregado a palavra em Nínive, eles voltaram a cometerem os mesmos pecados, as mesmas maldades. Então, o profeta Naum está profetizando para Nínive. Como disse no último versículo do capítulo de Naum, que diz... Ver se eu consigo ver aqui, diz assim: não há cura para a tua ferida. Naum 3,19. Estou repetindo. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então eles esmagaram as pessoas, eles foram perversos.
E aqui continua falando sobre o profeta Naum. Eu estou sempre dizendo também que em meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, você encontra a biografia de todos os profetas. É um resumo que eu fiz dos profetas maiores e menores. Se você tiver interesse em conhecer a biografia do profeta Naum, você pode acessar o nosso site e clicar lá em Biografia dos Profetas. Continua aqui. Naum teve duplo propósito. Primeiro, Deus o usou para pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel Nínive. Nenhuma nação tão ímpia como os assírios poderia alimentar esperança quanto ao juízo divino. Ela não ficaria impune. Segundo, ao mesmo tempo, Naum entrega uma mensagem de consolo ao povo de Deus. O consolo deriva-se não do derramamento do sangue dos inimigos, mas em saber que Deus preserva a justiça no mundo e que um dia estabelecerá o seu reino de paz. O livro de Naum consiste numa série de 3 profecias distintas contra a Síria, especialmente contra Nínive, sua capital, que Nínive era a capital da Síria. As 3 profecias correspondem aos 3 capítulos do livro. O capítulo 1 contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus, especialmente da sua ira, justiça e poder, que tornam inevitável a condenação dos ímpios em geral e a destruição de Nínive em particular. O capítulo 2 prediz a condenação iminente de Nínive e descreve em linguagem vívida como se daria o juízo divino. O capítulo 3 alista de modo breve os pecados de Nínive, declarando que Deus é justo no seu juízo, e termina com um quadro do julgamento já executado. Então, está aí a leitura do livro do profeta Naum, e eu ainda dei de presente nesta gravação um pequeno resumo a respeito desta profecia. Naum profetizou exatamente para a cidade de Nínive, que 100 anos antes havia se convertido e depois voltaram a cometer os terríveis pecados. Que Deus te abençoe. Eu sempre digo, eu não estou pregando, eu não estou dando estudo, eu estou gravando a leitura da Bíblia. E eu não posso, nesta gravação, me estender, porque vontade me dá de falar mais sobre cada livro, cada capítulo que eu leio. Até onde eu sei, né, que eu sou uma pessoa muito simples. Eu não fiz curso de teologia, eu não fiz seminário, eu sou estudiosa da Bíblia e falo o que está na Bíblia. Não falo nem mais nem menos. Eu não tenho a ousadia, a coragem de falar nada que não esteja escrito na palavra de Deus. Eu incentivo você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Também incentivo você a estudar a Bíblia com mais calma, examinando cada livro, cada capítulo, cada versículo, cada biografia dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos juízes. É muito bom você conhecer a palavra de Deus. Para a palavra de Deus, eu sempre digo, ela confronta os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que Deus não está se agradando na nossa vida, aquelas coisinhas, aquelas palavras, aquelas atitudes, aqueles pensamentos, aqueles procedimentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A própria palavra nos confronta e nos corrige. Então, fica aqui o meu abraço, meu muito obrigada e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Um grande abraço, obrigada por ouvir Neuza Baldini.